You get to hear me now. If you get to hear me now. Então, que é o diagnóstico urbano ambiental? A gente começa sempre a falar disso, porque a gente, primeiro de mais nada, a gente tem que entender que a gente precisa conhecer nosso espaço urbano, nós precisamos conhecer toda a situação que se encontra o nosso território, tá? Para poder, então, depois que a gente conhece, é que a gente pode tomar medidas, né? Para solucionar alguns problemas que são gerados pela situação que se encontra o nosso município, nossa cidade. Então, o diagnóstico urbano ambiental é uma forma de obter informações a partir da observação das questões físicas, né, ou construídas ou naturais de uma determinada região, de uma área qualquer, né? Stop aqui, sem querer. Então, como eu estava falando, então, o diagnóstico esse urbano ambiental, ele vai fazer uma caracterização, né, do atual estágio, né, que se encontra as cidades, né, principalmente das áreas construídas, né, aqui que nós falamos da situação dos imóveis abandonados, né. Então é interessante saber, porque esses imóveis abandonados normalmente eles geram alguns problemas, alguns transtornos nas cidades, né. Nós temos aqui em Belém, por exemplo, ali na Cis de Vasconcelos, nós temos um imóvel abandonado, eu não sei, acho que é 28, eu acho, de setembro, não sei qual é aquela rua, que ela está escorada, né, o imóvel está para tombar, está escorado, e as pessoas não podem andar na calçada porque tem todo um problema daquele imóvel poder cair, né? Então está meio que isolado e as pessoas têm que ir para a rua, passar pela rua para contornar aquele prédio. Então acaba sendo um transtorno, né? Esses imóveis abandonados. E E, também... Oi? professor, no caso, esses imóveis, de fazer uma pergunta aqui, esses Uhum. imóveis que são tombados, que estão em estado de alta Deterioração. deterioração isso, deles, tem alguma legislação Tem, que tem, protege eles, no caso tem, né? tem, Mas tem tem. alguma legislação que protege a gente, porque essa questão dele estar caindo na rua, ele viabiliza ali, né? No caso, a É, área onde ele na está. verdade, aquele Então tem imóvel alguma lá, legislação. aquele imóvel, especificamente aquele imóvel, ele tinha, ou tem, realmente eu não sei como é que está a situação atual, mas ele tinha marcadores, né, umas fitas, né, que é para a pessoa evitar de passar na frente daquele imóvel, né. Mas também, por exemplo, tu pegas ali naquele canto da Doutor Moraes com a Vila Nazaré, aquele imóvel que fica na direita ali do canto lá, aquele prédio não tem uma certa proteção. Se ele vier a cair para frente, talvez possa machucar ou até matar uma pessoa, né? Porque a gente não sabe como é que está a situação daquilo ali. Então, por isso que é importante a gente evitar esses tipos de imóveis nas cidades, né? Além de estar servindo, de ser um atrativo, né, para as pessoas, moradores, lugar para moradores de rua estarem ocupando, usuários de droga, enfim, questão de estupro, crimes, enfim, um lugar muito, um local de risco, né? Digamos assim, né? Que possa ter problemas em fatores, né? Então, para a sociedade não é bom ter esses lugares abandonados. Por exemplo, eu falo por mim, a minha mãe quando faleceu, te deixou nossa casa, a casa da mãe fechada. Todo mês ia um ladrão e roubava lá, entrava, tirava uma porta, tirava um banheiro, tirava as coisas do banheiro. Então, você deixar uma casa abandonada hoje aqui é muito terrível. Então, é um lugar de risco, né?
E essas pessoas, bandidas, essas pessoas criminosos, né, enfim, ladrões, eles tentam entrar nesse imóvel para se roubar as coisas dentro do imóvel, né? Então, então uma das coisas que é um problema para as cidades, né? E outra coisa, aí você pega imóvel, tem um imóvel ali na José Malcher, eu não sei, acho que é 9 de janeiro, eu acho, aquela rua aqui do Hospital Amazônia, eu não sei qual é aquela rua. Acho que é 9 de janeiro, não sei. Ali tem um prédio no canto, tem um prédio acho que de 4, 5 andares, não sei qual é quantos andares, 3, 4 andares, que ele está todo lacrado, todo fechado com tijolos. E o que acontece? Esses imóveis que são especificamente esse, que é um imóvel grande, ele está desocupado. Eu não sei a situação do IPTU deles, não sei a situação da regularização dele, mas o que acontece é que os governantes tinham que dar uma função para aquele prédio, né? Se o proprietário não toma, está abandonado, então cabe ao governo, ou seria interessante para o governo, ocupar aquele imóvel de uma certa forma, né? As pessoas cada vez mais estão se afastando, morando mais longe, por não ter espaço para ocupar aqui no centro da cidade. Então, acaba que o imóvel não tem uma função social. Então, é importante que esses imóveis abandonados tenham uma função social, né? Dê uma função para ele, né? Então, que seja para transformar em um condomínio, né? Enfim, a gente depois vai falar sobre isso lá na frente, né? Das ex. Então, ele pode se transformar numa ZEIS, né? Então, depois a gente vai falar sobre isso aí. Certinho? Então, vamos lá. Então, como realizar, né, esse diagnóstico urbano ambiental? Como é que a gente realiza isso? Primeiro, a gente vai fazer a caracterização do espaço urbano, né? Você vai mapear, né? Somente do espaço urbano público, que é do Estado, e o privado, que é da população, né? Então, também a gente vai caracterizar os espaços naturais, os espaços, em relação aos espaços naturais, e caracterizando as EIS, aquilo que eu estava falando agora, que são as zonas especiais de interesse social. Essas zonas de interesse social, ou essas EIS, né, elas são uns instrumentos urbanísticos existentes, né, que definem as áreas destinadas à construção, né, ocupação por moradias populares. Então, o que acontece? O governo pega uma situação dessa, um terreno baldio, um terreno que esteja desocupado e não esteja sendo utilizado, então, ou então a prefeitura, por exemplo, ela está construindo uma nova via, né? Vamos pegar ali da Estrada Nova, né? Aquela rua que dá acesso ali para o UFPA, a Estrada Nova. Então, ela duplicou a Estrada Nova. O que ela teve que fazer? Ela teve que tirar pedaços das casas das pessoas, teve que desocupar as casas das pessoas. E quando tu faz isso, tu tem que indenizar a pessoa, né, pelo imóvel da pessoa, né? Então, as pessoas estão ali, para pegar ali ali no Zé Bonifácio com a Estrada Nova, aquele posto, aquela loja ali do primo meu, o que acontece? O posto de gasolina, se tu pegar, quando duplicar, o posto vai ficar sem função, porque a estrada vai passar rente às bombas, e não vai ter lugar para botar as bombas, e não vai ter lugar para o posto ocupar, o posto de gasolina. Ou seja, vão acabar fechando o posto de gasolina em função dessa obra, né? E aí como é que fica a questão do dono do posto de gasolina? Ele vai perder ali aquele espaço, vai perder a área do comércio dele. Então, aí, por isso que a obra não avançou muito, porque
o governo quer pagar somente pela área, mas tu vai ver que aqui não é só você tirar uma parte do terreno do cara, você vai inviabilizar o posto de gasolina do cara, né? Então você acaba gerando um transtorno. Então, essas ex, por exemplo, quando tu pega ali quando fizeram ali o Portal da Amazônia, né? Você tirou muitos moradores que ocupavam palafitas ao longo da margem do rio, né? Então, quando você tirou essa galera aí, o governo, o que ele fez? Ele pegou e desapropriou uma área do Porto da Palha e construiu imóveis lá para que essas pessoas pudessem estar ocupando. Então, ele fez lá uns condomínios para ocupar essas pessoas que iam ser removidas, tanto de lá quanto da obra da, da Estrada Nova, ser removida para esses locais aí, né? Então ele faz ele cria uma zona especial de interesse social nessa região aí e faz um condomínio para que essas pessoas que estavam ocupando essas áreas de risco, essas áreas inapropriadas, né, para elas ocuparem esses espaços. Então, isso é um instrumento que tem, né, no plano diretor, tem na política das cidades, né, essas leis, né. Então, o que é o espaço urbano, né? O espaço urbano... Professor, Oi, oi, oi. essa parte que eu estou falando, tipo de desocupação da área, certo? Uhum. Tá ocorrendo uma desocupação em Ananindeua, porque vão construir um canal. E eu já escutei, assim, vários boatos em que casas que valiam, um exemplo, 60, 80 mil reais, eles estão indenizando com 40, 30. Tá. Tu sabes o teu IPTU? Então, eles só estão colocando o valor do terreno, não estão levando em Não, consideração a não. casa? Não. No teu IPTU, Sim, no teu IPTU, o IPTU, o que que tem? Tu não paga uma taxa em cima do IPTU? O IPTU não é uma taxa que tu paga do imposto predial todo ano, cada moradinha tem que pagar? O que sim. acontece é que o IPTU, quando tu paga o IPTU, esse IPTU não é atualizado corretamente, né, ao longo dos anos, né? Então ele demora um pouco a ser atualizado. Então, frequentemente, o que acontece? Bem, quando existe um novo levantamento das cidades, né, um novo levantamento das cidades, como foi feito há uns 4, 5 anos atrás, não era o levantamento, e aí faz toda uma, uma, uma atualização de todos os imóveis, né? Porque o que acontece no Brasil é que a maioria das pessoas constrói, e muitas das vezes nem comunicam ao órgão público. Então o cara faz uma puxadinha, faz um negócio no quintal, faz não sei o quê, faz não sei o quê, vai aumentando a sua área construída, mas para a prefeitura, como ele não comunicou à prefeitura, o imóvel dele continua sendo aquele mesmo imóvel antes que foi cadastrado antes, né? Então, com uma determinada área construída bem menor do que existe hoje. Então, o que acontece? Como a prefeitura não atualiza com frequência e os proprietários também não comunicam, porque quando ele comunica, ele tem que pagar taxa, enfim, tem que fazer uma porrada de coisa, que acaba inibindo que ele faça essas atualizações. Ele vai pagar, na verdade, ele vai gastar dinheiro porque ele vai ter que legalizar, vai ter que contratar um engenheiro, vai ter que fazer uma porrada de coisas que a legislação exige. E para evitar isso, ele nem comunica. Ele chama um pedreiro lá, um mestre de obra e mete ficha. O que Sim, acontece? e assim, Ananindeua, a maior parte, quase ninguém paga IPTU em Ananindeua, pelo menos ali no bairro onde eu moro, quase ninguém paga. Eu acho que de vizinhança que eu tenho, ninguém paga IPTU na Águas Lindas. Então, essas áreas que não são reguladas, o que acontece? Essas áreas, normalmente, essas áreas que... Como é a ocupação dessas áreas? Aqui no Brasil, no Pará, principalmente aqui no Pará, aqui em Belém, essas áreas são ocupadas primeiramente por invasões.
O governo, muito raro. Você já viu alguma vez agora, nos últimos 20, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, você já viu a criação de um bairro urbano, urbanizado pela prefeitura, uma criação de um bairro, pegar um terreno, a prefeitura urbanizar não existe isso no Brasil. Não existe isso no Brasil. O que ocorre é o seguinte, as pessoas invadem, ocupam aquele espaço e depois de ocupado, depois de algum tempo, aí a prefeitura atua lá para levar água, esgoto, asfaltar, passar, enfim. Mas a prefeitura em si, ela não planeja as cidades, né? Ela deveria planejar. Ela não planeja as cidades. Então, o que ocorre esse surgimento desses bairros, dessas ocupações, elas são feitas de uma forma desordenada. E como é feita de forma desordenada, a parte de legalização do terreno, dos imóveis, ela não fica, a prefeitura não tem como cobrar. Vou dar um exemplo para vocês. Salinópolis, ele deixa eu pegar aqui o Google para tentar mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Salinópolis, o que acontece? Salinópolis, ao longo dos anos, existia um projeto lá em Salinópolis, que é isso aqui? Existia um projeto chamado Agrisal lá em Salinópolis. Esse projeto da Agrisal, ele ocupava uma área gigantesca, E essa área que o projeto da Agrisal ocupava, deixa eu ver onde que está Salinas aqui, que eu não estou achando. Puru, Bragança, Piramba, aqui, Salinópolis. Então, o que acontece? Essa área todinha daqui, essa área todinha daqui, Salinas, na verdade, ela só era um resumo de Salinas, era só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui do centro de Salinas, né? E aqui para o Massarico, então daqui para o Massarico até mais ou menos ali perto da rodoviária. Então, se tu pegar da rodoviária até o Massarico, essa era a área que a prefeitura tinha posse. Ela tinha era cadastrada, ela tinha os direitos sobre essa área. Então, era somente nessa área que a prefeitura poderia cobrar impostos e tal. As outras áreas de Salinas, ou seja, todo esse restante de Salinópolis, basicamente, eram áreas que pertenciam à Agrisal, era uma empresa, né? Era uma empresa, e o que acontece? Essa área da Agrisal, como ela foi invadida, então a prefeitura ela não poderia cobrar impostos, IPTU, no caso, em cima dessas áreas, porque era uma área privada, e aí estava na justiça, porque o cara queria rever as áreas. Agora imagina uma área dessa gigantesca, aqui nem tanto, aqui no Atalaia, o dono vendeu a área, montou loteamento, né? Então por isso que é a forma aqui, ó, bem organizada, bem estruturada e tal. Mas essa área daqui, de Salinas, ela foi ocupada desordenadamente. Algumas áreas dessa aqui ele cedeu para a prefeitura, né? Existem áreas aqui que o cara cedeu para a prefeitura, mas em geral são invasões. São terrenos que foram invadidos ao longo dos anos. E a prefeitura não tem como, não tinha pelo menos como cobrar impostos dessa turma todinha. Tá? Não tinha como cobrar impostos dessa turma todinha. O que a prefeitura faz é tentar legalizar de uma forma aí ou outra para que ela cobre IPTU dessa turma aqui. Tá? Então, no caso de Águas Lindas, o processo de ocupação é o mesmo esquema. Ou seja, as pessoas invadiram aquela área, ocuparam aquela área, né? Isso tu pega Belém toda foi assim, praticamente. Pegar Belém toda foi dessa forma, entendeu? Ou então, pelo menos a prefeitura invade, as pessoas invadem e vão ocupando esses espaços. E o IPTU, né, na hora que o cara faz o imposto de IPTU lá, você vai ver que no IPTU existe um cálculo
do valor do imóvel das pessoas. Esse cálculo do imóvel, que é isso que a gente vai mostrar aqui no curso também, lá na frente a gente vai mostrar, falar sobre isso. Então esse cálculo do imóvel da prefeitura, do imóvel, do seu imóvel, ele é feito o cálculo do valor do terreno e o valor do imóvel construído. Então, soma o valor do terreno mais o valor do imóvel construído, tu tem o valor do teu imóvel. Em cima do valor do imóvel, tem a alíquota do IPTU. Tá? Mas, como é calculado... lembra que quando você faz o IPTU, né? Quando você faz o cálculo do IPTU, na verdade, como é que você sabe o valor do terreno? O valor do terreno de cada imóvel desse aqui, de Belém. O valor do terreno calculado de cada imóvel desse aqui, existe uma planta, que chama planta de valores, tá? que deveria ser sempre atualizada, né? Para calcular o valor do metro quadrado de cada área daqui de Belém. Então, na planta de valores, tu tem o valor do metro quadrado de cada região aqui de Belém, e aí tu multiplica pelo valor da área do terreno. E aí, quando tu multiplica o valor da área do terreno vezes a área do teu terreno, tu tens o valor do teu terreno. Só que acontece, essa planta de valores ela está muito desatualizada, muito desatualizada. E o valor do teu imóvel também é um pouco depreciado. Então, o que acontece? Quando tu paga o IPTU, se tua casa, por exemplo, valesse 200 mil reais, quando tu olha lá no teu IPTU, ela está valendo 80 mil, 70 mil. Aí tu acha bom, né? Porque tua casa vale 200, mas tu está pagando no carnê do teu IPTU, vem dizendo que ela custa 60. E aí o teu imposto em cima dos 60 mil. Aí tu paga um imposto pequeno, tu acha bacana, porque tu está pagando imposto pequeno, mas lá no carnê do teu IPTU, lá no teu carnê do IPTU está um valor errado. Só que quando a prefeitura vai precisar necessitar desocupar esses terrenos, ela tem que se basear no valor que está lá no IPTU, no teu valor do cálculo venal que está lá escrito no teu IPTU. Então ela não vai pagar o teu terreno, ela não vai partir do teu terreno, meu terreno vale 200, mas para a prefeitura ela vale 60. Então para a prefeitura ela vai te indenizar em cima dos 60 mil, o valor que vale lá, está escrito lá no teu carnê de IPTU. E aí começa a briga, né? Porque aí tu vai ter que dizer que é o seguinte, que não, teu terreno não vale 60 mil. E aí tu vai para a justiça dizer, olha, ele não atualizou. E a prefeitura, não, mas também tu não pagou o IPTU correto. Então aí corre uma briga. Professor, Oi? licença, só para fazer uma pergunta em cima dessa explicação, existe sim alguma, sei lá, alguma média, algum tipo de previsão, não sei, para fazer a atualização do cadastro, no caso, pelas prefeituras, ou tipo assim, quando meio que, entre aspas, der vontade, assim, não sei como é que funciona um pouco. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós tínhamos que fazer a atualização das áreas dos imóveis, a atualização cadastral dos imóveis, a cada 10 anos é um período que, né, relativamente bom para fazer essa atualização geral. Só que a gente não segue essa regra. Puxa, eu ia falar um negócio que acabei me esquecendo aqui. Mas, enfim, esse era o correto, né? Você, a cada 10 anos, fazer esse levantamento, né? Repete tua pergunta rapidinho, que tem uma coisa que eu ia falar que tu perguntou que eu tô esquecendo de falar. Eu perguntei se no caso existe, tipo assim, alguma média, alguma previsão pelas prefeituras, ou se é, tipo assim, meio que aleatório. Tá. Entendi. Então é isso que eu ia falar, que eu acabei esquecendo. Então, isso em 10 anos ela deveria fazer essa atualização. Hoje, por causa do crescimento, né? Se a cidade ela cresce muito rápido, se ela está crescendo muito, está evoluindo muito, então aí pode ter que diminuir esse intervalo de um levantamento ou outro. Lembrando que dá um trabalho do cão, né? Fazer todo um novo levantamento. Se faz a aerofotogrametria da área, se faz levantamento em campo, aí tu atualiza todo o teu levantamento dos teus imóveis. Só que isso
tu pode ter na legislação isso, tá bonitinho lá, mas o que acontece é que isso aí é uma coisa política. Isso aí tem um viés político muito alto. Por que o viés político muito alto? Porque se tu vai atualizar, ó, isso já dá muito problema. Quando tu atualiza esses imóveis, né? Então tu pega o imóvel que o último recadastramento foi há 20 anos atrás. Então tu já fez várias puxadinhas no teu imóvel. A tua casa era de madeira e tu construiu de alvenaria. A rua não era asfaltada, agora ela é asfaltada. Não tinha água, agora tem esgoto, tem coleta de lixo. Então isso tudo aumenta o valor do teu imóvel, né? Então o que acontece? Quando a prefeitura atualiza o sistema, ela vai atualizar o valor do teu imóvel, né? Porque tu fez benfeitorias, a prefeitura fez benfeitorias, tem serviços que não existiam na tua área, agora tem serviços. Então o que acontece? Tu começa a prefeitura se ela for seguir a risca, né? O valor do teu imóvel vai aumentar. Aumentando o valor do teu imóvel, o teu IPTU vai aumentar. Então, não sei se vocês repararam, mas todas as vezes que há um novo levantamento, um novo recadastramento dessas áreas e tal, um novo levantamento, há uma choradeira generalizada, né? Uma reclamação generalizada pelo aumento do IPTU das pessoas. Isso acaba gerando um desgaste muito forte para o prefeito, né? Então o prefeito quer assumir lá e começar a cobrar IPTU mais caro da galera. Isso cria um desgaste político para ele muito grande. Então, aumentar o IPTU, recadastrar e aumentar o IPTU, às vezes não é uma situação muito boa para um prefeito, né? Apesar de a receita dele vai aumentar, mas cria um desgaste político muito grande. Então, por isso que essas coisas não são feitas atualizadas constantemente. Deixa eu ver aqui. Escrever um monte de coisa aqui. Tem levantamento que quando termina a gestão... Com certeza. Tem levantamento que demora uns 5, 6 anos para finalizar, né? Então, quando o cara termina, já tá... E a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar isso aqui no curso sobre isso. Que, às vezes, esse recadastramento, se não há paralelamente ao cadastro, não há uma política de controle, de atualização desses cadastramentos, quando o cara termina já está desatualizado, porque ele não, se for começar a atualizar somente quando terminar, lascou. Tá. Essas coisas aqui, moços, a gente vai falar aqui no curso, tá? Sobre a questão dos BIC, atualização, a gente vai falar lá na frente. Pois bem, então os espaços públicos, tá? Eles são, os espaços urbanos, desculpa, eles são caracterizados, né, pelas ocupações da cidade. E nele tem lá as áreas públicas, né? Você tem as praças, você tem os parques, né? Você tem as vias, né? Que no caso as ruas, né? Os logradouros. Tu tem as propriedades privadas, né? Cada um com seu direito de propriedade. E quando tu olha para uma cidade, né? Aqui no Brasil, né? Tu olha aqui, tu olha e tu vai se deparar com essa situação, né? Do centro da cidade, o centro todo organizado, todo urbanizado, com coleta de lixo mais frequente, com limpeza pública mais frequente, com água e esgoto. Esgoto é uma situação precária no Brasil e no Pará, principalmente. Mas água, né? Água, a gente tá passando agora um momento aqui em Belém, a Cozampa está atualizando, está refazendo está construindo uma nova rede. Ela não está nem tirando a rede antiga, ela está construindo uma rede paralela, né, e vai atualizar toda a rede de água aqui de Belém. Então, porque a gente tem, aqui em Belém, a gente tem um problema que 70% da água, 70% da água, ela é perdida na rede. Ou seja, a Cozampa, dos 100% da água que ela gera lá, ela produz,
só 30% é o que ela cobra, porque 70% é perdido na rede. Seja lá por infiltração, por gato, por cano vazado, enfim, ela perde 70% da água. Então, é um desperdício muito grande de água aqui em Belém. Então, para solucionar esse problema, a Cosampa está fazendo uma reformulação de toda a rede. Vocês estão vendo aí, os caras têm uma sonda que ela enfia um cano e vai atravessando sem necessidade de cavar a superfície. Eles só cavam nos buracos onde vai ter a conexão dos canos. Em geral, ela não abre nada, vai tudo por baixo da terra e eles usam esse negócio aí. Então, e aí você vê o seguinte, você vê, por exemplo, que o centro tem toda essa questão da infraestrutura, né, de serviços públicos, e já a periferia, né, e é bem contrastante, né, você vê aqui o centro e você vê a periferia da cidade. Aqui em Belém é mais ou menos isso, né, tem a Baixada, né, as partes mais baixas da cidade, ocupada pela periferia, né, tem a questão das precariedades dos serviços públicos, né, os serviços públicos não atinge com muita frequência ou a contento a toda a população, somente questão de água, esgoto, enfim, coleta de lixo, pavimentação de ruas, de vias, de logadouros, enfim, nós temos esse problema. Então, quais são os elementos estruturantes do espaço urbano, né? Então, os elementos estruturantes são, primeiro, os logradouros, né? São as vias e as calçadas, né? São os logradouros. Nós temos as edificações, são a área construída nós temos as quadras e nós temos os lotes. Então, a cidade, o espaço é separado por lotes. Esses lotes são divididos em quadras. Em cada quadra a gente tem área construída ou não. Pode ter só o terreno, né? Mas é assim que é construído. E nós temos também pela lei, a lei ela diz o seguinte, aí tu vem para Belém e tu vê que nada se segue, né? Você tem a calçada, né? Então, da calçada até o imóvel, no plano diretor a gente tem estabelecido para cada região aqui de Belém, para cada via, né? A gente tem esse afastamento frontal, tá? Nós temos essa distância a largura do passeio público, né, a distância do asfalto até começar a tua casa. Nós temos esse afastamento frontal. Na verdade, esse afastamento ele vai ter frontal, lateral, né? De todos os lados tu vai ter esse afastamento. Então, a legislação ela determina, né, o código, a legislação municipal de zoneamento de uso e ocupação do território, às vezes está contido no plano diretor, ele vai determinar esses afastamentos da edificação no teu lote, né? Então, ele vai dar esses afastamentos frontais, laterais e de fundo do teu lote, que tem que ter. Em geral, quando tu pega aqui em Belém, se tu pegar nas periferias, tu vai ver que não existe nada disso. Às vezes tem frente de casa que tá, ó, aqui na terra firme tem uma ponte aqui. Um animalzinho construiu uma casa com a porta da casa dando para a ponte, na ponte mesmo, no meio da ponte. O cara ocupou a ponte, a passagem de carro, a fachada a casa do cara estava ali do lado da ponte. Mas do lado mesmo. O cara pisava, estava na rua da ponte. Então a gente não respeita isso aqui. Se pegar aqui na terra firme, tu vai ver, não só na terra firme, mas quase todos os bairros de Belém, tu vai ver cada construção absurda. Tu vai ver o cara constrói a escada saindo na rua, pô. Né? Professor, Oi? tem casas que eles pegam até o poste para dentro de casa, usam a calçada. Eu vi ontem eu vi não sei se eu salvei aqui, eu vou até olhar se salvei. O cara construiu a casa com fio elétrico passando por dentro da casa. O cara construiu a casa com fio elétrico passando no pé da casa. Imagina essas doidices. E aqui tu pega vários exemplos de ocupação onde a garagem do cara já sai na rua, sem espaço, sem calçada nenhuma, né? Então as pessoas não seguem
o que a prefeitura diz, quando tu vai construir, a prefeitura diz, olha, tu tem que se distanciar da rua tantos metros e tu tem que ter, a partir dessa parte do, do teu limite frontal da tua casa, tu tem que te afastar meio metro, ou 1 metro, 2 metros, sei lá. Isso tem na lei isso. Mas as pessoas não seguem isso aí. Ao invés de o cara construir a casa aqui, ele constrói a casa bem aqui, grudada na rua. Acontece muito aqui em Belém, isso, muito. E Professor, foi. no slide anterior, né, que tem as limitações lá, sem ser essas frontais laterais, lote, quadra, edificação, tem número de quantos lotes para ser uma quadra, quantas Não, não, não. quadras para ser edificação? Não, porque isso depende. Porque tu podes. O cara pode ter uma quadra com um lote só, por exemplo. Existe? Existe. O cara ocupa todo. Vou dar um exemplo: o Bosque, Rodrigues Alves. É um lote ali, e ele ocupa todo aquele lote, né? O Bosque, Rodrigues Alves. Então depende muito do. Por exemplo, aqui em casa, aqui na frente de casa, aqui no canto, aqui no quarteirão aqui da frente, tem uma garagem garagem de ônibus da Boa Esperança. Então, quando eu vim para cá, ela estava bem humilde ali. Hoje ela já ocupa metade do lote. Ela vai comprando, está comprando os imóveis, né? E de tal forma que ela está ocupando quase a metade do lote. Ela só não vai mais avançar porque ela chegou aqui, pelo menos aqui, tem uma casa ali que ela não comprou, tem outra que não comprou ali também, mas aqui para cá, por exemplo, ela vai se deparar porque tem uma vila, tem uma via, então ela não pode avançar em cima da vila, e tem um Porto Dias. Então, nos Porto Dias, só se ela comprar o Hospital Porto Dias, mas acho que não vai ter dinheiro para isso. Então, mas ela está ocupando quase todo o quarteirão. Se eu mostrar para vocês, deixa eu ter uma foto e botar aqui. Ela está ocupando todo o quarteirão, praticamente. Ela vai tá comprando os imóveis, os lotes está aglutinando, né? Esses lotes e montando um lote bem maior. Certinho? Então, outra coisa é a questão da água e do esgoto, né? Vocês sabem que a água, normalmente, vamos supor se a via está nesse sentido, a água, ela tem, normalmente ela vem por aqui e o esgoto por aqui, né? Na calçada. Então a água, ela corre aqui na via, né? 1/3 da via, e o esgoto normalmente pela calçada. Então, aí quando tu pega aqui o logradouro, né, que consiste da calçada, né, o passeio, né, e a pista, então isso aqui é de domínio público, tá? Isso não pertence ao proprietário, isso pertence ao governo, à prefeitura, ao estado, enfim. E dentro da casa tu tens o domínio privado, tá? Então lá no plano diretor, no zoneamento, ele diz quanto que tem que ter de afastamento. Para um prédio não pode estar grudado no outro prédio hoje em dia. Tu não pode fazer um prédio grudado no outro. Isso aí, hoje não se pode mais fazer isso. Antigamente podia, né? Você tem um prédio grudado no outro. Hoje tem que ter um afastamento, tem uma lei que determina. Pode até grudar aí parede com janela próxima, mas tem que ter esse afastamento, tá? Então, lotes são área pequena de terreno urbano destinado à construção, tá? Os lotes devem ser observados segundo as suas formas, né? Tem lotes regulares, lotes irregulares e suas dimensões. O que é a testada, né? Testada é a frente do lote, tá? É aquela que faz limite com a via pública, né? Com o logradouro. Então, como é que eu sei a minha testada, né? Como é que eu sei o meu vizinho da direita e da esquerda? Sempre eu estou dentro do lote, olhando para o logradouro. Então eu me coloco dentro do lote,
olhando para o logradouro, ou seja, para a rua, e aí eu tenho o meu limite, meu vizinho da direita e meu vizinho da esquerda. Tá? Isso que só sei que faz muita confusão. Não é eu olhando da rua para o lote. Não, é eu dentro do lote, eu tenho meu vizinho da direita e meu vizinho da esquerda. Deu para entender isso? Porque as pessoas erram muito isso. Então, meu vizinho da esquerda e meu vizinho da direita é eu dentro do lote. Então, da direita é meu vizinho do lado direito e o meu vizinho da esquerda é meu vizinho do lado esquerdo. Eu de dentro da minha casa, olhando em direção à rua. Professor? Oi? O lote, a quadra e a edificação, ele pode ser tanto de domínio público como privado. Porém, o logradouro ele vai ser sempre de domínio público. O logradouro sempre de domínio público. Entretanto, aí depende muito, tá, Dia? Vamos supor, se tu constrói um condomínio fechado, e aí esse condomínio fechado, se ele é fechado, então o logradouro é de domínio privado. Tá? Então, aí depende, tem mais situações que depende muito, né? Mas, professor, no caso do condomínio fechado, esse logradouro de domínio privado, ele vai ser domínio privado, porém ele vai ser público de todos os moradores daquele Sim, vai condomínio, né? ser do condomínio, né? Do condomínio. É uma área comum do condomínio, né? O condomínio é uma área comum do condomínio. Mas tem casos e casos, viu, Jean? Tem casos e casos. Tem condomínio que o logradouro é público, é do Estado, a prefeitura que assume. Tá? Mas se tu pegar, por exemplo, o Green Garden, né? Então, ali dentro, quem manda ali é o condomínio. Mas aí tu pode pegar um condomínio, Conjunto Tapajós. Quem intervém lá no Conjunto Tapajós é o governo. Entendeu? Então tem casos e casos aí. Tem que ver quem é que quem é que assume isso, né? Se é uma área fechada, né? Então cabe ao condomínio cuidar dele. Mas enfim, tem que ver o que diz a legislação e o domínio, de quem é o domínio daquela área. Tá? Se, se, a- se o condomínio passa o domínio para a prefeitura, então a prefeitura assume aquela área. Aí tem que ver, cada caso é um caso. Hein? Bom, mas vocês entenderam a questão do meu vizinho da esquerda e da direita? É sempre de dentro do imóvel, olhando para o logradouro. Aí eu tenho um lado esquerdo e um lado direito, eu tenho meus vizinhos, tá? Então isso é importante porque as pessoas erram muito isso. Então os lotes, olha aqui, que eu estava falando já. Você pode ter os lotes, pode sofrer modificações nas suas formas e dimensões a partir de processos de desmembramento e de remembramento. Ou seja, você pode remembrar o lote, ou seja, você pode unir lotes, tá? Você pode unir dois lotes, aqui, o cara pode, como está ocorrendo aqui na frente de casa, aqui, a garagem da Boa Esperança está comprando os lotes, ou seja, está remembrando, ela está ficando com um lote gigantesco, e pode ocorrer desmembramento, ou seja, eu posso pegar, tem um terreno, uma fazenda, um terreno que é uma herança para 5 filhos, aí os 5 filhos dividem o lote em 5 partes iguais. Ou tu vende uma parte do teu terreno para uma pessoa, ou então, por exemplo, quando a prefeitura vai utilizar uma parte do teu terreno, então tu vai desmembrar uma parte do teu terreno para dar para a prefeitura. Então, há um desmembramento desse lote, né? Uma divisão desse lote. Tá, e o que é um loteamento? Né? Loteamentos são parcelamento de terras em lotes fazendo necessário a abertura de prolongamento e vias para que as quais tenham testadas. Essas testadas elas podem ser uma única testada para frente do logradouro. Eu posso ter mais de uma testada para frente do logradouro. Eu posso ter multitestadas, eu posso ter testadas. Vou dar um exemplo. O Shopping Pátio Belém, por exemplo, a testada frontal dele, a principal testada dele é para Padre Chico, né? Mas ele possui saídas tanto para Tamandaré, para São Pedro e para Vica Cabral. Então ela tem 4 saídas para 4 vias logadores diferentes.
mas sendo que a principal é a da Padre Tíquio. Os loteamentos ilegais, né, são clandestinos, quando o loteador executa sem aprovação do poder público, ele faz né, sem solicitar, sem pagar imposto, sem verificação de nada, tá? Aí esses lotes, o poder público não tem mínima atuação nele. Irregulares, quando o loteador executa em desconformidade com o ato de aprovação ou não do registro após a execução. Por exemplo, tu pode ter um lote clandestino, ou seja, o cara, a área é boa para construir, ali do pé da BR, tu faz um loteamento, ocupa aquele loteamento, é clandestino, sem conhecimento da prefeitura. Mas tu pode ocupar, por exemplo, em áreas de APP, em áreas na margem de rio, em volta de canais, enfim, são áreas inapropriadas para construir. Então, tu ocupa irregularmente aquelas áreas, né? E sem o aval da prefeitura. Então, isso é um problema também. E a quadra, o que é a quadra, né? São agregação de lotes formando um conjunto com acessos comuns, tá? O conjunto de quadras forma um bairro. O conjunto de bairro forma uma cidade. E as edificações, né? São elementos construídos pelo homem para fins de abrigo, né? Isso é importante. Isso é importante. Por exemplo, aqui que eu estava falando para vocês, ó, aqui a foto aqui. Então aqui, ó, se eu pegar essa foto aqui faz muitos anos. E aqui, vocês dá para olhar aqui, é a garagem da... Então ela já comprou isso aqui tudinho aqui, ó. Essa parte todinha ela já comprou. E aqui ela já comprou essa parte todinha também. Então a garagem ela já está ocupando boa parte disso aqui. Só que aqui tem uma vila. Então ela não pode avançar em cima dessa vila. Então essa casa, essa outra, ela não comprou. Mas aqui ela já comprou. Isso aqui tudo já é dela. E aqui também. Só que ele se deu mal que tem uma única casa aqui, do lado daqui, que ele não comprou. A casa vizinha, fininha, que ele não comprou. Ele deverá comprar em função disso. Então, a questão das edificações, né, é importante que, para a questão de conforto ambiental, as casas tenham ventilação, tenham insolação, né? Então, isso é importante, né? Por exemplo, aqui em Belém, os ventos predominantes vêm daqui, ó, vem nesse sentido aqui, daqui para cá. Ou seja, quem mora aqui na frente, né? Quem mora na frente desses prédios aqui, o vento vem de trás, ó. Ou seja, não pega vento nenhum. E para piorar a situação, o sol se põe para esse lado aqui, ó. O sol se põe para cá, o sol nasce aqui e se põe para cá. Ou seja, quem está nesse cantinho aqui, além de não pegar vento, ainda vai pegar o sol da tarde. É o meu caso. Meu apartamento fica nesse canto aqui, ou seja, ele não pega o vento, a minha janela aqui não bate vento nenhum. E para piorar, à tarde, o sol da tarde cai bem na frente mesmo aqui e aquece muito, deixa aqui um calor desgraçado. Então, essa é a informação importante. Se tu for comprar um imóvel, né, em vez de ver a direção do vento. O vento vem aqui, ó. Aqui é na direção da UFRA para Botifarroso, foi? Professor, essas questões de direção do vento, onde o sol se põe, isso muda o valor dos apartamentos? Muda. Se tu pegar, quando tu for comprar um apartamento, esse apartamento aqui são os mais baratos. Na verdade, sim, os mais baratos são os do fundo, tá? Por eles ser menores, tá? Não ter a vista frontal do imóvel, tá? Mas esses apartamentos aqui, esse canto aqui, são 2 apartamentos. Esses daqui são os mais caros, porque ele pega vento, tem uma parte do vento que vem daqui, e o sol, na verdade, vai aquecer o apartamento do lado aqui. Então, a posição do teu apartamento, tu vai ver.
Se tu pega um condomínio aqui, se tu pegar um condomínio que tem vários lotes, vários blocos, tu vai ver que os que tiverem frente para cá, do nascente, eles são mais caros. Os que têm frente para o poente são os mais baratos. Então sempre, não é uma questão de ver o sol nascer, é uma questão da ventilação em si, do calor, né, que vai ter, entendeu? Mesmo que tua vista seja mais bonita que dos fundos lá, mas ambientalmente é melhor, mais confortável tu ficar na frente do nascente. Entendeu? Sim, obrigado. Vamos lá. Então, dentro dos lotes, geralmente localiza edificações que podem ser caracterizadas segundo a que uso se destinam essas edificações. Elas podem ser de uso residencial, ela pode ser comercial, ela pode ser de serviços, indústria, enfim. Ela pode ter N funções, aquele lote, aquele imóvel, aquela edificação. Então, uma das coisas também que se avalia é a questão dos materiais construtivos das edificações, né? Se ela é de alvenaria, se ela é de taipa, se ela é de madeira, se ela é de concreto, enfim, né? Então, a gente, para cada tipo de material construtivo, quando tu está avaliando, para cada tipo existe um valor associado. Uma coisa é ter um imóvel de madeira, custa tanto. A de alvenaria custa tanto. De taipa custa tanto, de concreto custa tanto. Então, para cada tipo de material construtivo, vai ter um valor agregado a essa tua construção, né? Que é questão de valorização dela, né? Se tu tem de alvenaria, né? Então, o imóvel é muito mais caro. A questão do telhado, por exemplo, se teu telhado é de telha, custa tanto, se é de fibrocimento, custa tanto. Então, existe todo os tijolos, o acabamento se tem acabamento, se está no tijolo, tudo influencia, né? A questão do número de pavimentos, né? Dos imóveis também, né? Se avalia tudo, né? Aí nós temos aqui os assentamentos precários, né? Comumente identificados em espaços urbanos ocupados ilegalmente, tais como favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares. Nesses assentamentos precários, né? Normalmente são afastados do centro ou não, tá? Porque nós temos, às vezes, aqui em Belém, bordeando o centro, nós temos as áreas de várzea, né? Margeando os rios. Essas áreas normalmente são ocupadas por esses assentamentos precários. Os acessos são precários, né? Os acessos são palafitas, enfim. Você imagina como é que vai coletar lixo numa situação dessa aqui? Como é que vai ter acesso? Como é que a carteira vai passar aqui? Como é que a pessoa da saúde vai chegar aqui? É tudo muito mais complicado, né? O risco, né? Às vezes tu tem casas subdivididas para a moradia, de mais de uma família, ou seja, uma família mora embaixo, outra mora em cima, dividindo o mesmo espaço. São desprovidas de infraestrutura de água, esgoto, iluminação, drenagem, coleta de lixo, enfim, essas coisas, né, de serviços públicos. Normalmente essas áreas, como elas são ocupadas de forma irregular, a gente não tem a presença do poder público muito presente lá, então a gente vai sentir falta de escolas, de postos de saúde, de água, a questão da coleta de lixo, a questão dos correios, segurança, enfim. E o principal é que ninguém tem título de propriedade, né? Então, o pessoal vai ocupando ali, isso para a prefeitura isso não existe, né? Existe apenas como um local assentamento precário, mas esse cadastro, não existe o cadastro desses imóveis. Professor, mas no caso, a atitude principal nesses assentamentos precários, nessa situação de palafita e tudo mais, não seria a remoção e realocação dessas pessoas e a entrada do poder público não seria dessa forma? Na verdade, o poder público
ele está sempre ausente, basicamente fica sempre ausente nisso aí, tá? Vou dar um exemplo disso. Além de estar ausente, ele incentiva esse tipo de ocupação. Esse que é o problema. Quando eu estudei ali na UFPA, ali na Bernardo Saião, na frente da UFPA, e da UFPA na direção da UFRA, não existia casas ali. Não existia nenhuma casa ali. Aí, se não me engano, era o Jader que era candidato naquela época, e o Jader mandou, incentivou as pessoas a invadirem aquilo ali. E na época só livraram mesmo as pessoas que estavam ocupando, mesmo assim no terceiro portão lá no portão que dá acesso ao hospital, as pessoas ocuparam a calçada ali da UFPA, então lá do lado da UFPA. Mas, para vocês terem uma ideia, desde lá do primeiro portão até lá nesse último portão que dá acesso ao hospital, as pessoas estavam ocupando a calçada da UFPA todinha. E ainda mais ali logo ali quem dobra ali na Augusto Correia e naquela rua que vai ali no segundo portão, as pessoas estavam ocupando aquela calçada ali da UFPA. Estavam construindo lotes ali. Por sorte, se mancaram e saíram dali, né? Então, o que seria correto? O que seria correto era a prefeitura identificar essas áreas de terreno baldios e construir imóveis e realocar essa galera, né, para esses outros imóveis. O problema é que isso acarreta, sabes que um imóvel não sai barato, né? Não sai barato. E as pessoas aqui, elas querem imóveis de graça, né? Querem imóveis de graça e ainda reclamam dos imóveis que dão, né? Mas isso é uma questão da política pública, né? Por exemplo, aqui nós temos esse problema. Pegar nos Estados Unidos, o problema é muito maior. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não tem imóveis próprios, né? A maioria não. Joga uns 40% da população não tem imóvel próprio. O que ocorre, as pessoas, como elas pagam só hipoteca, como se fosse pagando a mensalidade, e ela aumenta muito, as pessoas deixam de pagar. E nos Estados Unidos, por exemplo, se tu deixa de pagar, tu paga um aluguel, se tu deixa de pagar, a lei diz o seguinte, que o dono pode tirar do imóvel de boa, sem precisar de muita complicação não. Não é que nem no Brasil aqui, que o cara não paga o imóvel e fica eternamente no imóvel. Nos Estados Unidos, se tu não pagar no imóvel, vai ter um período lá, sei lá, não sei qual é o período, mas se tu deixar de pagar, a polícia vai e te tira dentro do imóvel de boa. O proprietário muda a fechadura, então essa questão da moradia lá é muito mais complicada do que aqui. Então aqui no Brasil, teoricamente, o governo deveria incentivar, né? O governo deveria incentivar, construir esses lotes, financiar a fundo perdido aí para essa galera. O que acontece é que a gente não tem dinheiro e a política está sempre incentivando a invasão dessas propriedades. E aí é um ciclo, né? É um ciclo. E não vou dizer que tem gente que todo mundo faz isso, que não é verdade, né? Só invade os terrenos para vender. Isso não é verdade. Às vezes pega terrenos no MST, quando invade áreas improdutivas. Aí tu vê que tem uma turma que se aproveita dessa situação, mas não é todo mundo, tá? Enfim, isso é um problema gigantesco. Bom, e os logradouros, né? Os logradouros são os espaços livres, inalienáveis, né? Então pode ocupar esses espaços, destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, tanto a via e as calçadas, tá? Então, tu pega aqui a Noite Barroso, então o logadouro vai desde a calçada até outra calçada, inclusive o passeio público aqui no centro, né? O BRT, tudo isso aí são áreas que são os logadouros, são as vias de circulação, ruas, travessas, becos, avenidas, parques, praças e outros.
Em atenção especial devemos ter com as vias de circulação, que devemos observar primeiro como se constituem as vias. Tem vias, pô, aqui em Belém tem muito estiva, na periferia, né? As pessoas andam nessas palafitas. Às vezes são passagens, são vilas, são ruas, enfim, essas são as vias de circulação. Então tu tens os canteiros, tu tem as calçadas, né, a faixa de rolamento, a arborização, às vezes tu tem ciclofaixa numa parte da via, tu tem as paradas dos ônibus, a drenagem para água fluvial, né? E o meio-fio. Aí com relação aos outros elementos do espaço urbano, de infraestrutura, né? Então tu tem a questão da rede de abastecimento de água, né? As prefeituras elas têm que fornecer a água para os moradores, né? Vou dar um exemplo de Canaã dos Carajás. Você já conhece, já ouviram falar em S11D? S11D, já ouviram falar? Já sim, professor. Pois é, S11D é a maior mina de ferro do mundo e fica aqui no Pará. S11D É aquela que fica lá em Canaã dos em Carajás, Canaã dos né? Carajás. Então, S11D, ela, só para ter uma ideia comparativa, ela é 6 vezes o tamanho do projeto Carajás. 6 vezes Carajás. Só para ter. Então, tudo que tem em Carajás, ela é 6 vezes maior. Tudo é 6 vezes maior. Então, S11D, então o que está acontecendo? A Vale, ela precisou tirar as pessoas, mover as pessoas do projeto de Carajás e mover para... Porque o que acontece? O S11D é aqui, ó, só para ter uma ideia. Tá? S11D é aqui, o projeto S11D. Tá? Aqui é o S11D, aqui é o Salobo, e aqui é o Carajás, ó. O ferro Carajás é aqui. Tá? Paraupebas está aqui, Canaã está aqui. O que acontece? S11D, que está trabalhando nessa região aqui, fez com que aqui nós temos, só para ter uma ideia, nós temos o S11D, tá? Nós temos o S11D, nós temos a Mina do Sossego, e bem aqui nós temos o Níquel Vermelho. Cadê? Níquel Vermelho. Deixa eu ver se está o Níquel Vermelho aqui. Tem um Níquel Vermelho aqui que eu não estou achando aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho o Níquel Vermelho aqui. Bom, tem uma mina do Níquel Vermelho que eu não estou achando aqui, tá, galera? Tem o Níquel Vermelho. Não, não é isso aqui. Eu não estou achando aqui, mas existem 3 minas importantes aqui, tá? Existe o Sossego, o Níquel Vermelho e o S11D. Bom, mas onde eu quero chegar? Quando eu fui a primeira vez em Canaã dos Carajás, a primeira vez que eu fui em Canaã dos Carajás, era uma passagem, numa via aqui só, e tinha só casas em volta dessa via. Isso estou falando dos 90, por aí. Era 97, por aí. Era só uma via aqui e tinha umas currutelas aqui e tal. Com o Sossego e o projeto do Níquel Vermelho,
Só mostrar aqui para você, vou tentar mostrar aqui a área que tinha antes do S11D. Tá, então essa aqui era a área que existia antes do S11D, pessoal. Isso estou falando em 2013, 2014, mais ou menos. Só para mostrar para vocês. Cara, e eu tô vindo para cá já. Cara, isso não existia, isso aqui. Então, o que acontece? Quando a Vale, a Vale, quando ela estava no projeto do S11D, tá? Ela precisou, juntamente com a prefeitura, o que acontece? Tem uma cidade que ela estava ocupada para em torno de 5 a 10 mil habitantes, no máximo 10 mil habitantes, né? Que era essa área branca aqui. Quando tu vais fazer um projeto dessa envergadura, tá? Projeto dessa envergadura, olha Paraupebas, olha a cidade de Carajás aqui, ó. Quando tu faz um projeto dessa envergadura, tu vai ter que as pessoas, elas vão ocupar elas vão morar aqui em Canaã. Aquele esquema da Vale de construir uma cidade como Carajás para ocupar somente para os funcionários da Vale, isso já é uma concepção que já não se usa mais, né? Não se usa mais, deixar o pessoal isolado, né? Tem uns problemas sociais muito grandes. Então hoje o que faz? Você insere as pessoas nas cidades. Então o que aconteceu aqui, você pode pegar aqui, ó, vou desabilitar aqui para vocês darem uma olhada. Repara que os lotes aqui são meio desordenados aqui, ó. São meio atravessados aqui, ó. Lotes aqui, tá vendo? São lotes desordenados. Quando você vem para cá, olha, as quadras são todas certinhas, todas bonitinhas, tudo dentro dos conformes. Olha aqui, ó. São loteamentos, são casas, são condomínios fechados ou não, tá? Mas são condomínios de alto padrão, tá, pessoal? São casas de alto padrão, são casas de tipo do Greenville. Então tu pegas aqui, ó, esses são condomínios de alto padrão, menos esse daqui. Esse aqui não é de alto padrão, esse aqui é de baixo padrão, cadê? Isso aqui é Minha Casa Minha Vida. Esse aqui é Minha Casa Minha Vida. Dá pra ver o tamanhinho das casas ali. Os quadradinhos, cubículozinho. Tu compara com essas casas aqui, ó, tu vê a diferença que é. Tá? Aqui são casas de alto padrão, ali são casas de Minha Casa Minha Vida. E aí o que aconteceu aqui, pessoal? Por exemplo, tu ia ter a prefeitura, o governo, a prefeitura, ela tinha que estar se preparando, porque o que acontece? O manancial aqui que essa manancial aqui, esse lago aqui é o que abastece de água a cidade. Só que esse lago por si só não vai dar conta de abastecer a cidade com a vazão que ele tem. Então o que a gente precisou? A gente precisou buscar água aqui, ó. A gente precisou trazer água daqui, daqui desse ponto. Então a gente fez uma captação de água aqui desse rio, porque era o único rio perene que tinha aqui na região. Trouxe, fez o projeto para trazer a água bordeando aqui a avenida até chegar aqui, para poder jogar água aqui na barragem, para poder ter água para abastecer a cidade. E outra coisa, a rede de água e esgoto. Então, em 2013, antes de entrar na UFA, a gente estava trabalhando aqui nesse projeto aqui de ampliação da rede de água e esgoto. Nós fizemos um levantamento topográfico de todas essas áreas. Todas essas áreas que a gente levantou, os imóveis, não, os imóveis não, os imóveis, né? E fez o projeto de água e esgoto para todas essas áreas. Mas eu olho aqui, estou olhando aqui agora, por exemplo, essa galera aqui está ocupando de forma irregular. Olha o que é uma ocupação irregular aqui. Aqui é uma ocupação regular, tá?
E olha uma ocupação irregular, tá? Os lotes não são bem definidos, enfim. E detalhe, por exemplo, deixa eu mostrar aqui outra coisa para vocês. Deixa eu ver onde é que está. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, aqui é o tratamento do esgoto. Então o esgoto chega aqui, o esgoto da cidade toda é bombeado, né? O esgoto da cidade toda é bombeado para cá. Aí aqui há todo um processo, né, para limpar essa água, né, até que essa água venha para cá já depois do tratamento, já vem uma água mais limpa e ela é despejada no córrego aqui, ó. Então tem todo um processo. E aqui é o seguinte, aqui não era para ter pessoas morando próximo. Então essa área aqui era uma área fechada e as pessoas foram ocupando. E aí as pessoas foram ocupando essa área irregularmente, né? Você pode notar aqui, ó, olha aí, os imóveis tudo, né, tudo não segue um padrão, tudo doido, né? E essas pessoas, era uma invasão, foram ocupando e depois elas queriam que a prefeitura tirasse esse equipamento público de tratamento de esgoto, tirasse daí porque fedia muito. Pô, mas os caras foram, quem estava aqui primeiro era a estação de tratamento, os caras que vieram morar aqui, pô. Então, aí fica difícil, né? Porque a prefeitura ocupou primeiro isso aqui e ela tinha protegido aqui, tinha uma área de proteção aqui que era para ninguém ocupar em volta, que é justamente por causa do cheiro. Diferentemente do que ocorreu aqui em Belém. Ali no canto da, da Alcindo Cacela com a Fernando Guilhom, nós tínhamos ali uma questão do nosso resíduo, nossos lixos eram queimados ali, era o crematório de Belém, cremação, né? Chama bairro da cremação porque tinha esse negócio que queimava o lixo lá. Então se queimava o lixo e gerava um odor desagradável. Eu já vivi esse período, eu cheguei a passar ali várias vezes. A gente chegava ali próximo, era uma fedentina muito grande. Então é claro que aquilo foi instalado ali no período que as pessoas não tinham muito o que reclamar, porque elas instalavam e a briga não era tão feia, né? Hoje em dia, para ocorrer isso, se instalar um cremador desse aí, você não pode instalar próximo de vias. É que nem o que está ocorrendo com o aterro sanitário de lá de Marituba, né? Enfim. Deu para entender isso, pessoal? Aí tem os equipamentos comunitários, né? Sim, professor. Os equipamentos comunitários são as escolas, universidades, enfim, creches, os equipamentos de saúde, pós-saúde, hospitais, equipamento de cultura, teatro, biblioteca, né? Os equipamentos de lazer, quadras esportivas, praças e outros equipamentos, tá? Aí os serviços públicos, nós temos transporte público, coleta de lixo e a segurança pública. Aí nós temos os espaços urbanos públicos, né? Logradouros. E nós temos os espaços urbanos privados, né? Normalmente constituídos por lotes particulares com acesso restrito aos indivíduos. E os lotes necessários de condomínios. Bom, a gente vai parar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente para por aqui hoje. A gente continua aqui do terceiro para frente, tá bom, pessoal? No bife, mãe. Aí, No bife. que bife, rapaz. Tá rolando bife aí já. Não, vou lá. Tava perguntando um negócio pra minha mãe. Tá rolando bife aí. Pois bem, pessoal. Então a gente termina por aqui hoje. A gente continua na terça-feira. Tá ok? Então já tem um trabalho marcado aí. Esse material da aula de hoje já está no SIGA A, tá? E aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Professor, posso tirar uma dúvida de PDI? PDI pode. O trabalho, a provinha que você vai passar na segunda-feira, ela vai ser via SIGA A.
pra gente responder ou vai ser Eu não sei ainda, manda um cara. Eu link? não sei ainda. Eu não organizei isso ainda. Ah, tá Mas bom. assim que eu organizar. Professor, Oi, Manuel. a minha equipe que eu estou no negócio de trabalho de cadastro, Uhum. que é lá o meu parceiro falou que ele poderia fazer o levantamento sem usar o seu aplicativo. Ele perguntou se era obrigatório usar o seu aplicativo ou se nós podíamos fazer. Deixa eu te falar um negócio, Manuel. A ideia é eu mostrar para vocês a criar o aplicativo e vocês usarem o aplicativo, Sim, entendeu? certo. Então essa é a ideia, que vocês criem o Tá, aplicativo, vocês vão criar o aplicativo junto comigo, a gente vai fazer o aplicativo sim. e a gente vai tentar utilizar o aplicativo. Por isso que é importante vocês usarem o aplicativo para aprender a usar ó, tem colega de vocês da primeira turma que aprendeu isso e está ganhando dinheiro com relação a isso, entendeu? Já ganhou dinheiro fazendo isso. Então é importante vocês aprenderem e é uma ferramenta que vocês podem estar usando no futuro, entendeu? E a gente vai precisar. Oi. Outra coisa foi que hoje eu tive dificuldade com relação à aula. Eu entrei no CIGAR e não encontrei o link. Eu peguei aquele link que está lá no CIGAR, né? Aí não conectou com a aula. Aí eu fiquei, será que eu entendi mal? O senhor vai cada vez usar um link Não, diferente? é o mesmo link. Eu vou até dar uma olhada lá se está diferente o link. Eu vou verificar direitinho, tá bom? É porque eu entrei pelo link lá e não entrou na aula. Aí a Gabi que mandou para mim. Tá, eu vou dar uma olhada no link e vou corrigir se estiver errado o link lá, tá bom? Obrigado, professor. Falou. Então a gente para por aqui, pessoal. Uma boa resto de tarde, de dia para vocês aí. Até a próxima. Até, professor. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Só gravar aqui o link aqui. Tchau.